Olá, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos pegar 4 textos antigos, bem distintos um do outro, lá de Jeremias, Tessalonicenses, Salmos e Provérbios. Olhando assim, de primeira eles não parecem ter nada a ver, né? Mas se a gente olhar com mais calma, a gente descobre uma história, sabe? Uma história bem coesa sobre como viver bem, tanto em comunidade quanto na vida pessoal. Então, o nosso quebra-cabeça é esse. O que liga uma advertência bem séria, uma regra sobre trabalho, uma oração que é pura poesia e um provérbio sobre mel? Parece uma mistura aleatória, não é mesmo? Mas é exatamente essa a pergunta que a gente vai investigar. E a resposta, olha, revela uma visão fascinante sobre o que significa ter uma vida equilibrada. Então, bora começar a desvendar esse mistério? Vamos lá para a primeira peça, a advertência do profeta. Nossa primeira parada é no livro de Jeremias. E aqui a coisa é séria. O profeta recebe uma missão com consequências gigantescas, não só para ele, mas para a nação inteira. O clima é de urgência máxima e o peso da mensagem é enorme. A ordem que ele recebe é absoluta, sem margem para negociação. Jeremias não podia amenizar a mensagem, não podia deixar uma parte de fora por medo ou para agradar alguém. A instrução era cristalina. A verdade, toda a verdade precisava ser dita, por mais dura que fosse. Isso coloca uma responsabilidade imensa nos ombros de uma só pessoa, a de falar a verdade ao poder, sem filtro nenhum. E o recado não podia ser mais direto. Era preto no branco, uma escolha com 2 caminhos bem claros. De um lado, se o povo ouvisse, a promessa era de estabilidade. Mas, do outro lado, se ignorassem o aviso, o resultado seria destruição total. Eles até usam o exemplo de Siló, um lugar que historicamente já tinha sido arrasado como um tipo de aviso divino. Isso mostra que a escolha não era só de uma pessoa, era de todo mundo junto, e o peso dessa decisão era gigantesco. Bom, se Jeremias mostra a importância de ouvir um aviso coletivo com consequências monumentais, a nossa próxima parada, lá em Tessalonicenses, nos traz para a realidade prática do dia a dia. A gente sai de uma advertência para uma nação inteira e cai nas regras de uma comunidade onde o problema era bem mais terreno, a preguiça. O problema lá na comunidade de Tessalônica era bem específico. Tinha gente vivendo na bagunça, sem trabalhar e ainda por cima se metendo na vida dos outros. O apóstolo Paulo enxergou isso não só como um problema de cada um, mas como uma ameaça real para a união e para o exemplo que a comunidade inteira deveria dar. E a solução dele, super prática e direta. Primeiro, trabalhem em paz, com foco. Segundo, sejam autossuficientes, ou como o texto diz, comam o seu próprio pão. E terceiro, um lembrete essencial. Mesmo com os problemas aparecendo, não desanimem de fazer o que é certo. A lição aqui é muito poderosa. A ordem na sociedade não vem só de cima para baixo. Ela nasce da responsabilidade de cada um. Agora, saindo do pragmatismo de Paulo, nossa análise nos leva para a linguagem poética e cheia de esperança do Salmo 85. Depois da advertência e da regra, o que a gente encontra aqui é um desejo profundo por perdão, por renovação, é a busca pela harmonia depois do conflito, sabe? E essa imagem é uma das coisas mais lindas da literatura antiga. Não é uma briga entre justiça e paz, mas um encontro, um beijo. A ideia é de um estado perfeito, onde ser justo e viver em paz não são coisas opostas, mas que se completam, que andam de mãos dadas. O versículo completo só torna essa imagem ainda mais rica. Ele fala de um mundo restaurado, onde as qualidades divinas e as humanas se encontram. A fidelidade vem do povo, vem da terra, e a justiça divina responde, olhando dos céus. É uma visão de reconciliação completa, tanto com o divino quanto entre as pessoas. Uma harmonia total. E finalmente, chegamos à nossa última fonte, o livro de Provérbios. Das grandes visões sobre nações e comunidades, a gente aterrissa num conselho super pessoal, direto ao ponto, sobre autocontrole. A escala aqui muda completamente, do grandioso para o individual. Esse provérbio é de uma simplicidade genial, né? Pensa só, mel é uma delícia, é algo bom, uma verdadeira bênção. Só que até a melhor coisa do mundo, se for demais, vira veneno. É uma lição que vale para tudo na vida, sobre moderação, sobre o perigo do exagero. A verdadeira sabedoria não é fugir do que é bom, mas sim saber a hora de parar, de entender qual é o limite. E é aqui que todas as peças se encaixam. Juntos, esses 4 textos desenham um mapa para uma vida bem vivida. Tudo começa com a gente ouvindo com atenção aos grandes princípios, como o aviso de Jeremias. Depois, isso se traduz na nossa contribuição prática para a comunidade, como as regras de Paulo. Esse caminho é sustentado por uma esperança poética de que as coisas podem ser restauradas, como no Salmo, e no fim das contas,
Tudo se manifesta na sabedoria do dia a dia, na moderação, como nos provérbios. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Esses textos mostram que existe uma tensão, mas uma tensão produtiva, entre as grandes regras e a sabedoria prática do cotidiano. Como é que uma cultura, uma comunidade ou até uma pessoa encontra o equilíbrio entre seguir os grandes mandamentos e aplicar aquela sabedoria simples de saber quando já é o suficiente? A resposta, quem sabe, esteja justamente nessa conversa constante entre esses vários tipos de sabedoria.